Investidores, eu creio que você deve estar acompanhando o que está acontecendo com o nosso Brasil atualmente. Eu creio que você deve estar vendo essas notícias que falam sobre a nossa crise fiscal, sobre a nossa política, sobre a economia. Você também deve estar sabendo que a nossa taxa Selic permaneceu no mesmo patamar de 15% e é sobre a taxa Selic que a gente vai falar nesse vídeo. Na verdade, a gente vai falar sobre essa oportunidade, baita oportunidade que você, investidor, precisa abraçar agora nesse momento, caso você tenha um bom dinheiro para investir. E também caso você tenha ali uns R$500, vamos supor, tá, para investir por mês. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar mais com o público que tem um poder aquisitivo maior para investir, tá? Então, eu não tô dizendo para você não assistir esse vídeo caso você seja um pequeno investidor, mas eu estou dizendo que esse vídeo vai servir mais para quem já tem um bom dinheiro para investir. Porque nesse momento de alta da taxa Selic, o ideal que você precisa fazer agora é travar essa rentabilidade e garantir essa rentabilidade nos próximos 5 anos, porque esse é o tema principal do vídeo, né? Como você pode conseguir uma renda capaz de fazer com que você tenha uma renda extra, né, uma boa renda extra, suficiente para você se aposentar ou então escolher se você vai querer parar de trabalhar naquele momento ou não. Então, nesse vídeo aqui você vai ver alguns pontos bem interessantes que provavelmente você não sabia disso e você vai virar essa chavinha para entender como aproveitar a alta da taxa Selic, porque às vezes você está deixando de ganhar uma boa rentabilidade caso você tenha muito dinheiro para investir. Lembrando novamente que se você tiver R$100 ali para investir, esse vídeo não vai servir muito para você, tá? Porque R$100 não vai fazer tanta diferença se você investir ele uma única vez ou então mensalmente. Até porque a taxa Selic provavelmente vai começar a cair. Então essas informações que eu vou te passar nesse vídeo tem prazo de validade. Então, por favor, assiste o vídeo com atenção se você quer garantir essa baita oportunidade. Então é o seguinte, vamos começar falando um pouco sobre o histórico da taxa Selic. A gente sabe que no início lá do Plano Real, para você que é mais jovem, provavelmente você não sabe, né, quanto estava a taxa Selic antes. Porém, lá no início do Plano Real, ela estava de 36%, uma inflação alta também. Quando a inflação está alta, a taxa Selic também acompanha. E vice-versa, se a taxa Selic estiver alta, a inflação também acompanha. Por isso que a taxa Selic sobe para justamente tentar controlar essa inflação, né? E é o que está acontecendo atualmente. Se a nossa taxa Selic está nesse patamar de 15%, é porque a nossa inflação também está descontrolada. Então agora a gente espera, né, como eu falei, que a tendência da taxa Selic para 2026, 2027 ia começar a baixar. Por isso que eu falei que tem prazo de validade para você abraçar essa oportunidade. Se a gente for olhar o histórico, né, da taxa Selic, a gente percebe que lá no começo era de 36%, depois foi caindo para 20%, depois foi caindo para 21%, 20%, 18%, 17%, até chegar nos dias de hoje a 15%. Então você pode perceber que a nossa taxa Selic, na maior parte do tempo, foi alta, tá? Então isso não é muita novidade para o Brasil, até porque o Brasil ele sempre vive em crise, vive quebrado. O Brasil é aquele tipo de aluno, aquele famoso aluno que sempre esteve abaixo da média na escola. Porém, quando o circo fecha, a coisa aperta, aí ele dá um jeito e consegue superar, né, as expectativas, porém depois ele volta a fazer tudo de novo. Então é dessa forma que funciona o nosso Brasil. E por conta disso, como você pode ver no histórico, a nossa taxa Selic permaneceu lá nas alturas, né? Na maior parte do tempo, constantemente. Então, já que ela esteve nas alturas, você tem que aproveitar os picos. Então, se em algum momento ela foi para 20% e depois ela vai cair ali para 17%, para 15%, tá? É claro que isso demora ali um período de tempo, né? Tem uma boa janela de tempo que você tem que considerar. Porém, é nesses picos, né, que muita gente consegue travar a uma boa rentabilidade para depois conseguir lá na frente ter esse dinheiro rendendo bem. Vou te dar um exemplo aqui, supositório. Vamos supor que uma pessoa investiu o dinheiro lá no início do Plano Real, quando a taxa Selic estava de 36%. Se essa pessoa conseguiu travar o dinheiro na renda fixa ali, num tesouro, por exemplo, né, e essa pessoa travou o seu dinheiro a 36%, hoje, tá? Vamos supor que ainda
essa pessoa esteja com esse título hoje. Ela está na frente de muita gente, porque hoje a nossa taxa Selic não está de 36%, está de 15%. Então, se essa pessoa segurou o título até hoje e está com essa rentabilidade nos dias de hoje, essa pessoa está muito bem, está muito acima de muita gente. Quando ela for vender esse título, as pessoas vão disputar por esse título que está rendendo 36%, porque a nossa taxa está de 15%. Então, imagina você ter o seu dinheiro rendendo a 36%. Se 15% já é uma taxa alta, imagina 36%. É um exemplo hipotético, tá? Para você entender. Então tá, agora que você entendeu sobre o histórico da taxa Selic, entendeu que você precisa garantir a sua oportunidade nesse momento, né? Porque ela pode começar a baixar, a tendência é de queda, e se ela cair mais, aí você vai ter que travar essa taxa a uma rentabilidade menor, concorda? Se não, se você não quiser perder essa rentabilidade, você trava ela a 15%, a 14%. Então tá, Isadora, agora vamos para a segunda parte do vídeo. O que vale mais a pena nesse momento de taxa Selic alta? Empreender ou investir o meu dinheiro? Aqui depende muito. Vamos supor que você já tem uma empresa grande, com um caixa grande, né? Já tem ali uma boa gestão. Então você, nesse momento, você tem disponibilidade de correr risco, né? Tem disponibilidade de, às vezes, investir mais na empresa, no negócio, tomar créditos, porque você sabe que você consegue pagar e arcar com aqueles custos, tá? Nesse momento de taxa Selic alta. Mas vamos supor que você é um pequeno empreendedor, tá ali crescendo, custando fazer com que o seu negócio cresça. Vale a pena você se arriscar nesse ponto com uma taxa desse nível? Aí não. Aí eu, por exemplo, não tomaria esse risco nesse momento. Aí eu levaria o meu dinheiro para renda fixa, onde está rendendo ali os 15%, né? Então, se você entender esse básico aqui, você consegue, às vezes, saber uma boa oportunidade de você continuar investindo dinheiro na sua empresa, no seu negócio, ou você para um pouco e enxerga, eu acho que é melhor eu tirar o pé do acelerador, colocar o meu dinheiro ali na renda fixa para ter um caixa maior, até eu me estabilizar mais, estabilizar, né, entre aspas, ter uma segurança maior, para depois, quando a taxa Selic estiver um pouco mais baixa, eu investir no meu negócio de fato, né, e correr riscos maiores. Nenhum investimento é mais arriscado do que o seu próprio negócio, tá, eu acredito, e nenhum investimento também vai te dar mais retorno do que a sua própria empresa. Então, você tem que saber esses pontos para saber a hora certa de injetar dinheiro no seu negócio, ou então colocar o dinheiro na renda fixa. Então, agora vamos fazer algumas simulações na prática para você conseguir entender isso que eu tô falando. Já que o tema desse vídeo é como se aposentar em 5 anos, tá? Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, porém aqui eu vou simular em 5 anos, dependendo do valor que você tiver hoje para investir e garantir essa rentabilidade, tá? Vou fazer uma simulação aqui rapidão, nua e crua de cabeça, para depois eu te mostrar aqui no computador. Se você tiver ali uma condição de investir R$5.000 mensalmente, depois de 5 anos você vai estar recebendo esses mesmos R$5.000, tá? Já descontando inflação, imposto de renda. Isso significa que você vai conseguir se aposentar e parar de trabalhar daqui 5 anos se você investir esses R$5.000 com uma rentabilidade de 15%. E, obviamente, essa rentabilidade ela não vai ser constante durante todo o período, tá? É importante você entender isso. Porém, como é uma simulação, tô dizendo aqui para você entender o poder de uma taxa Selic nesse patamar quando uma pessoa tem um bom dinheiro para investir. A diferença que pode fazer na vida dela. Então, se você tem condições de investir ali R$5.000 por mês, depois de 5 anos, apenas 5 anos, você estaria recebendo uma renda passiva sem você precisar trabalhar de R$5.000, o mesmo valor que você investiu mensalmente. Isso serve tanto para R$500, tanto para R$1.000, ou seja, se você investir R$500 mensalmente com essa taxa de 15%, daqui 5 anos você vai estar recebendo os mesmos R$500 de renda passiva sem você precisar trabalhar. E a mesma coisa serve para R$1.000, para R$200, para R$300, para 5 mil, para 6 mil, para 10 mil, para 1 milhão. Se você investir ali 10 mil por mês, daqui 5 anos você também vai estar recebendo 10 mil por mês, tá? E essa é uma simulação nua e crua, assim como eu falei. Mas agora vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar na prática mesmo como que você pode simular. E como sempre, eu uso a calculadora Investidor Sardinha. E aqui você consegue colocar o valor que você quer investir mensalmente ou então um aporte inicial. Vamos supor que você vai investir 50 mil inicialmente
E vai investir também, mensalmente, mais R$ 1.000, tá? Há uma rentabilidade de 10%. Eu vou colocar 10% para ser uma rentabilidade real, porque se a taxa Selic está de 15%, se a gente descontar a inflação, vai dar ali uma rentabilidade real de 10% aproximadamente. Então, depois de 5 anos, você teria R$ 157.086. Aqui no mês 59, você vai estar recebendo R$ 1.234 de juros. Agora, vamos fazer uma outra simulação? Vamos colocar aqui os 5.000 que eu falei, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos supor que você vai investir lá os 5.000, só pra vocês verem que é verdade o que eu tô falando. Você vai investir 5.000 a uma rentabilidade de 15% durante 5 anos. Lembra que nesse exemplo aqui eu não descontei a inflação, tá? Então, olha só, você vai ter no final 431 mil e você vai estar recebendo uma renda passiva mensalmente de 4.940, ou seja, arredondando uns 5 mil reais, tá? Mas agora, onde você deve investir para garantir essa rentabilidade? Os investimentos ideais para esses objetivos, né, para pré-fixar, são os títulos pré-fixados, né, do Tesouro Direto e também os CDBs de longo prazo, tá? Longo prazo começaria na casa dos 5 anos para mais, tá? 5 anos nem é considerado tanto longo prazo, mas já está começando. Então, você precisa focar nesses investimentos e pré-fixar, ou seja, tanto os CDBs pré-fixados quanto o Tesouro pré-fixado. E você encontra isso na sua própria corretora de investimento, tá? Pode ser no BTG Pactual, que é onde eu recomendo, por ser o maior banco de investimentos da América Latina. Eu trabalho em parceria com o BTG, eu sou assessora de investimentos lá, e caso você queira a minha ajuda também, é só comentar nesse vídeo aqui. Então, para você que é cliente do BTG, você vai ter ali um mercado secundário também muito interessante, muito amplo, só que a questão do mercado secundário é que você precisa ser rápido, porque ele fecha rápido, os títulos acabam de forma muito rápida. Então, quando você tem uma assessoria, tá? Isso fica mais fácil para você garantir uma rentabilidade boa. Então, são nesses momentos de taxa Selic alta que você precisa dobrar a sua atenção caso você queira ter uma boa renda nos próximos anos, de preferência nos próximos 5 anos, tá? Porque são nesses momentos que você garante ótimas oportunidades. Então, se você for no mercado secundário por conta própria ali, você não vai encontrar também tantos títulos atraentes, tá? Porque tem a questão do spread do banco. Agora, quando o assessor te ajuda a intermediar, tá, essa compra, você consegue ter um spread menor, em contrapartida uma rentabilidade maior. Então essa é a importância de ter uma assessoria. E para finalizar esse vídeo, eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas estão nesse momento, tá? Que é o seguinte: será que o Brasil vai quebrar? Galera, o Brasil já é quebrado faz tempo. O Brasil, como eu falei, né, é aquele tipo de aluno que vive ali na média, que vive ali reprovando, ficando de recuperação, e depois só no sufoco para ele não reprovar de ano, ele consegue respirar um pouco mais. Então, o Brasil é nesse estilo. Então, você não precisa ter medo, por exemplo, de abraçar uma oportunidade como essa. Eu sei que muitas pessoas vão ter medo, mas aí vai da questão. Quem tem medo acaba deixando de ganhar dinheiro em momentos de crise como esse. A crise sempre vem, e é na crise que muita gente coloca dinheiro no bolso para depois poder desfrutar desse investimento. Então, galera, não precisa ficar com medo. Como eu falei, agora eu sou assessora de investimentos. Caso você queira uma ajuda mais particular, mais exclusiva, é só comentar nesse vídeo que eu vou entrar em contato com você. Eu trabalho na Casa Capital aqui da minha cidade, que é parceira do BTG Pactual, e eu consigo ter acesso ao mercado secundário, consigo te ajudar de forma mais exclusiva, tá? Inclusive, se você já tem mais dinheiro, um bom capital para investir, eu posso te ajudar. E é nesse momento que você precisa ter uma atenção mais redobrada para você conseguir ter uma renda extra com os seus investimentos, uma boa renda extra, porque com a taxa Selic nesse patamar, tá? É bobeira se você não aproveitar. Então, galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. É um prazer te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!